Olá, meu nome é Alessandra Russi, eu sou doutora em biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul e estarei com vocês aqui no evento, no quarto encontro técnico e científico de construção de cidades verdes, apresentando o meu trabalho, então, sobre áreas verdes urbanas, oásis de biodiversidade para o controle biológico de pragas. O que nós temos verificado nos últimos anos, então, é um crescimento intenso de grandes cidades, né? E a urbanização. Isso vem se demonstrando, inclusive, com a migração, o êxodo rural. E com isso, espera-se que até 2050 a população de áreas urbanas seja superior a 70%, né, em relação à população global. Com isso, estratégias como preservação e implantação de áreas verdes vêm ganhando destaque. Então, como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, através de práticas de lazer, atividades recreativas e do fornecimento de serviços ecossistêmicos. Os ecossistemas urbanos, de forma geral, eles possuem uma biodiversidade vegetal reduzida, e isso desencadeia então, uma reduzida biodiversidade também de insetos benéficos, de inimigos naturais, de micro-organismos e de toda uma população nesses ambientes. E o que acontece? Quando não existe um equilíbrio entre os diversos seres, as populações de alguns micro-organismos, que não são tão benéficos, ou de alguns organismos, insetos, animais, tendem a crescer de forma exagerada. E isso acaba tendo impacto negativo, por exemplo, sobre plantas ou sobre populações de outros seres, né? Sempre que eu tenho um aumento de uma população, isso desencadeia um desequilíbrio que leva a um impacto negativo, né? Nesse sentido, então, o controle biológico ele desponta como uma alternativa, então, para o manejo desses espaços, dessas áreas verdes urbanas, em relação aos pesticidas sintéticos, que podem ser tanto herbicidas, como outros produtos que se utilizam para controlar insetos, que seriam os inseticidas, ou para controlar doenças, como fungicidas. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que seria o controle biológico. O controle biológico, então, ele consiste no uso de inimigos naturais ou de micro-organismos antagonistas para controlar essas populações que estão em desequilíbrio, causando danos. Uma forma de controle biológico é o controle biológico natural. Esse ocorre de forma espontânea na natureza, o homem não precisa intervir. Então, quando eu tenho uma mata, eu não tenho uma doença dizimando uma mata nativa, porque existe um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, esse é o controle biológico natural. Por outro lado, existe o controle biológico conservativo, que ele conta com a intervenção humana para auxiliar as populações naturais. Então, posso considerar uma adubação orgânica, ou conservação dos micro-organismos benéficos, qualquer estratégia que visa manter esse equilíbrio, né, impedindo que a ação negativa do homem ocorra sobre esse ambiente. O controle biológico clássico é como ele surgiu no seu início. Então, quando tinha uma população se proliferando em exagero, de um inseto, de uma praga, então o que era feito? Se ia ao ponto de origem dessa praga, buscava um micro-organismo ou um organismo vivo benéfico que conseguisse inibir essa praga. E era feita, então, uma introdução de alguns desses organismos nessa área que havia sido infectada, que já estava num sítio longe, distante, dessa interação inicial onde tinha ocorrido entre a praga e um organismo benéfico. E esse controle biológico clássico ele apresenta uma característica mais duradoura. Uma outra forma é o controle biológico aumentativo, né? Que aí é o que mais ocorre nos dias de hoje, que é quando faz um aumento da população de inimigos naturais ou de micro-organismos que a gente chama antagônicos, né? Que é quando eles controlam patógenos e faz a liberação massiva desses organismos no ambiente. Então, os objetivos desse trabalho foram realizar uma revisão bibliográfica sobre estratégias para o controle biológico de pragas, de doenças em áreas verdes urbanas e identificar estratégias que haviam sido adotadas, então, para esse fim, sendo estas classificadas nesses 4 grupos de controle biológico que eu comentei anteriormente.
Então, os materiais e métodos. Foi feita, então, uma pesquisa com abordagem qualitativa e uma pesquisa bibliográfica. Os tipos de estudo-alvo, então, foram artigos científicos e de revisão na base de dados Science Direct. Isso foi feito porque quando foi inicialmente feita a busca por estudos publicados no Brasil, praticamente não havia nada, né? O tema da pesquisa, então, foram estratégias de controle biológico empregadas em espaços verdes restritos a áreas urbanas. Os descritores empregados, então, foram Biological Control, que é o controle biológico, e Urban Gardens, que são jardins urbanos. O período de busca foram os últimos 5 anos, então, período entre 2019 e 2024. Como resultados, então foram encontrados 538 resultados, trabalhos de forma geral, aplicando então esses descritores Biological Control e Urban Gardens, com a busca na base de dados Science Direct. Esse total de artigos foi reduzido para 412, quando foi feito um refinamento para selecionar, então, trabalhos na áreas de ciências ambientais, agrárias e biológicas. Posteriormente, esse número de trabalhos foi reduzido para 217, quando foi aplicado um filtro para o período entre 2019 a 2024. Subsequentemente, o resultado se limitou a 186, né, quando foi feita a busca restrita por artigos científicos, então eliminando livros, enciclopédias, coisas assim. Finalmente foram obtidos 156 resultados que foram submetidos todos à leitura criteriosa de seus resumos. E desses 156 resultados, foi focado em 27 artigos, né, científicos que abordaram de forma clara sobre essa temática de interesse, então sem desviar o foco. Então, foram encontrados esses artigos, 27, eles foram classificados em controle biológico natural, 7 artigos, controle biológico conservativo, 15 artigos, e controle biológico aumentativo, onde restaram 5 artigos. Então, predominantemente foram encontrados trabalhos voltados para o controle biológico conservativo, ou seja, visando a manutenção das populações naturais em equilíbrio, a preservação da abundância e da riqueza de espécies. Em relação ao controle biológico natural, então aqui nós temos alguns trabalhos que foram encontrados. Por exemplo, o controle biológico natural, como eu já comentei, então ele é focado no ambiente natural sem intervenção humana. Então as atividades são feitas basicamente visando o monitoramento para avaliar como estão essas populações naturais, né, e identificar a possível necessidade de intervenção humana para corrigir algum desequilíbrio, né? Então, na maioria desses estudos foi feita também uma verificação da relação entre a biodiversidade vegetal e a biodiversidade de seres vivos, de inimigos naturais, de micro-organismos antagonistas, né, que também atuam inibindo, então, micro-organismos indesejados, causadores de doenças. E o que se verificou nesses estudos, então, que quanto maior a biodiversidade vegetal, maiores são as populações desses inimigos naturais, ou seja, as pragas, as doenças não conseguem crescer de forma significativa. Também foi feito um comparativo entre a riqueza de espécies polinizadoras em áreas urbanas e rurais. O que eles verificaram é que no jardim urbano havia uma maior quantidade de abelhas, enquanto em áreas rurais eles verificaram uma maior quantidade de moscas das frutas polinizadoras. Então, o que isso significa? Que mesmo em uma área urbana é possível ter grandes populações de organismos benéficos, de abelhas polinizadoras. Em que situação? Então, quando é feito um manejo adequado, quando existem plantas que têm flores, e até mesmo porque as abelhas elas costumam ser muito afetadas por defensivos químicos, né? E nas áreas urbanas elas estariam mais protegidas do que no meio rural, né? Contra essas substâncias químicas sintéticas que são prejudiciais. Além disso, foi feito um outro estudo comparativo sobre populações de minhocas em diferentes regiões. Então, nos Estados Unidos, em Baltimore, na Hungria, em Budapeste, em 2 cidades finlandesas. O que eles verificaram, né?
E a população dessas minhocas foi muito semelhante, ou seja, o principal fator que controlava isso não era o tipo do solo, o clima, né? Porque essas regiões são bastante diversas. E se o principal fator que controlou a diversidade e a abundância das espécies de minhocas foi a influência do ambiente urbano. O ambiente urbano tende a reduzir um pouco as populações desses organismos benéficos, né? Também então, foram feitos outros estudos, se verificou que as populações desses organismos tendem a ser maiores, né? Então, quando tem uma diversidade não só de plantas, mas também de dossel, quando tem plantas com diferentes alturas, uma maior distribuição espacial, no sentido vertical, a gente consegue também ter uma maior população de organismos benéficos, que impedem então a proliferação de pragas. Isso então é muito importante quando é feito um planejamento de um jardim urbano, para ter diferentes espécies vegetais, então não ter monoculturas, e também para ter plantas com diferentes alturas. Já em relação ao controle biológico e conservativo, então nós encontramos bastante estudos, né, principalmente voltados para a preservação desses espaços, como o uso de corredores urbanos que fazem uma conexão entre diferentes áreas verdes, sejam de mata nativa, ou seja, de florestas implantadas, tendo até plantas exóticas, e isso é muito importante para haver um intercâmbio, né, entre as diferentes espécies. Também foi feito um monitoramento de fungos patogênicos em um jardim botânico na África do Sul. E o que eles observaram, eles avaliaram aleatoriamente algumas plantas e viram que mais de 50% delas estavam contaminadas com um fungo, nome meio feio, Phytophthora, diferentes espécies desse fungo. Inclusive, ele é um fungo quarentenário, que não existia aí na África do Sul. E eles viram, então, como que esses fungos estavam aí no jardim botânico. Então, isso era em decorrência dessas plantas terem vindo por importação de outros países, e isso é um problema. Quando as mudas vêm de outras regiões, elas podem conter doenças, patógenos que não existiam naquele local, e estarem trazendo consigo, então, agentes contaminantes que são nocivos à biota local. Então, são os micro-organismos ou organismos exóticos. E isso tem que ser controlado, porque caso um fungo desse se dissemine no local, ele pode dizimar produções agrícolas, né? Não tem impacto negativo apenas nas cidades, mas em todo o ambiente. Também foi feita, então, análise de diversidade, tendo sido verificado, por exemplo, em telhados verdes, que quanto maior a diversidade de plantas, maior a diversidade de organismos, então esses telhados verdes também contribuem muito em ambientes urbanos. Teve um outro estudo também que reportou o emprego de corredores ecológicos para manter a biodiversidade e os efeitos positivos que isso teve sobre as populações de organismos benéficos. E também o uso controlado ou suprimir, né, na forma assim que possível, esses pesticidas químicos e o efeito positivo que isso teve sobre as populações de abelhas nesses ambientes. Já em relação ao controle biológico aumentativo, foi encontrado um menor número de trabalhos, 5 artigos, e com foco principalmente, então, no controle de doenças e de insetos predadores. Em relação ao uso de biopesticidas, que são produtos naturais derivados de micro-organismos que controlam outros organismos benéficos, podem ser bactérias, leveduras, fungos, que eles são aplicados no ambiente sem ter um impacto negativo, então, sobre as populações. Eles só ajudam a controlar o micro-organismo que estaria causando algum dano. Isso foi verificado em pomares urbanos de macieiras e também o emprego de nematóides entopatogênicos foi relatado em 4 estudos, inclusive em associação com óleos essenciais, que são obtidos de plantas e auxiliam, né, a repelir insetos, a controlar fungos e doenças. Como que seria o mecanismo de ação, então, desses nematóides? A gente chama de entomopatogênico. Entomo vem de inseto e patogênico que causa a doença.
Aqui, por exemplo, nós temos o ciclo do desenvolvimento de uma mariposa, né? Iniciando com a fase dos ovos, passa por diversos instares, né? Que vai se desenvolvendo essas larvas, até que forma a pupa e ao final do processo a gente tem uma mariposa que ela não afeta a cultura. O que são afetadas? Então, as plantas que estão mais em fase de formação, principalmente nesse estágio larval. E como que atuam esses nematóides? Nematóides são vermes, né? Até causam doenças em seres humanos, como ascaris lumbricoides, que causam lombriga, mas esses nematóides podem ser usados beneficamente. Esse, por exemplo, ele vai parasitar essa larva do inseto que causa danos a plantas e não tem um efeito nenhum sobre o ser humano. Então, ele invade o corpo aqui do inseto, se multiplica dentro desse inseto e levando mesmo à morte. Então, um mecanismo que ele não tem impacto negativo, porque não deixa resíduos químicos no ambiente e ele é específico. Esses nematóides entomopatogênicos são específicos, inclusive a nível de espécie, né, para controlar certos insetos nocivos. Então, como conclusões desse trabalho, então nós verificamos que existe então uma grande diversidade de estudos, né, que demonstraram a importância e a viabilidade do controle biológico, né, nesses espaços verdes urbanos, e que ele vem sendo adotado principalmente em estudos, né, na forma de controle biológico natural, então fazendo um monitoramento das características, uma avaliação, o conservativo também, que é quando tem intervenção humana, e o aumentativo, quando a aplicação de inimigos naturais e organismos antagonistas. E o controle biológico é uma abordagem promissora nesses ambientes, porque então ele possibilita que não tenha uma exposição de crianças, de pessoas que vão frequentar esses espaços, né, a substâncias químicas nocivas, além de manter um equilíbrio natural e contribuir então para essa manutenção e disponibilização dos serviços ecossistêmicos nessas áreas verdes em centros urbanos. Então, era isso, deixo o meu contato, meu muito obrigado e um ótimo evento a todos.